Carta de Tiago, capítulo 4, os versículos 6, 7 e o 10. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero lhe dar graças, Senhor, pelo privilégio que temos nesta noite de estarmos diante de Ti, de estarmos falando contigo, de estarmos oferecendo a Ti a nossa adoração, o nosso culto que somos devedores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente aqui no nosso meio, já tem falado, já tem agido, e agora, Senhor, que vamos receber a ministração da Tua palavra, Deus, que essa palavra fale no profundo dos nossos corações, nos faça entender a Tua vontade e os Teus propósitos para a nossa vida. Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição, abrimos os nossos corações e as nossas mentes para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito através dessa palavra. Senhor, dá ordem aos Teus anjos que guerreiem por nós nas regiões celestiais, ó Pai, e que toda e qualquer investida do inimigo nas mentes, nos corações, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que possamos estar ligados, Senhor, em total conexão com a Tua palavra. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, nesta noite, continuar um pouco do tema que nós falamos na semana passada, mas agora dando um outro enfoque, de igual forma muito importante. Amém? Na semana passada nós falamos sobre batalha espiritual, certo, irmãos? Que nós estamos em uma batalha espiritual, que nós precisamos entender que o inimigo, ele ruge ao nosso derredor, precisamos estar sóbrios, vigilantes, ele tenta nos tragar, mas aprendemos também que nós podemos resisti-lo, que nós podemos vencê-lo nessa batalha, amém? Mas existe algo dentro dessa realidade de batalha espiritual que é muito importante e que Deus tem falado ao nosso coração nesses últimos dias. Eu creio que até mesmo pelo que Ele tem feito, pelas vitórias que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Existe uma arma espiritual que talvez você não tenha ainda se atentado para essa arma. Mas a palavra de Deus nos mostra isso no texto que nós lemos. Não se faz batalha espiritual sem essa arma. Sabe qual é essa arma, irmãos? Humildade. O orgulho é uma das coisas que mais atrapalha a vitória na batalha espiritual. Por quê? Porque o orgulho, na verdade, é algo gerado pelo inimigo, é algo que não vem de Deus. E nós precisamos entender que existe um princípio na batalha espiritual que deve ser um dos primeiros princípios adotados na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o princípio da humildade. Não se faz batalha espiritual simplesmente com orações agressivas, com palavras de comando. Não se faz batalha espiritual somente com estratégias de jejum, de oração. Tudo isso é importante, mas eu preciso entrar nessa batalha espiritual já consciente de uma coisa: a minha condição, minha preparação para essa batalha deve ser a humildade. Deve ser a humildade. Se eu entro nessa batalha com algum teor de orgulho, na verdade eu já estou entrando, sendo atingido pelo inimigo. Eu já estou entrando na batalha com uma possibilidade muito grande do inimigo me derrubar, na verdade, transformar essa batalha que teria tudo para ser vitoriosa em uma grande derrota.
se nós não compreendemos o papel da humildade, da submissão nessa batalha espiritual, infelizmente, nós vamos estar sujeitos a viver uma vergonhosa derrota. Então, é importante nós entendermos isso. No texto que nós lemos, o que nós entendemos aí? Olha o que Deus está dizendo para nós nesse texto. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí depois vem: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós falamos isso no final da pregação da semana passada. Citamos esse texto, por quê? Porque entendemos que podemos resistir, mas falamos também que a resistência ao diabo está sujeita a nos sujeitarmos a Deus. Ela vem acompanhada de sujeição, de humilhação, de submissão e de obediência à vontade de Deus. Então, na verdade, eu quero trazer para nós não só a questão da obediência, mas a questão da humildade. O texto diz: Deus resiste aos soberbos. Ah, pastor, mas se a pessoa for obediente, ela não vai ser soberba? Nem sempre. Tem pessoas que falam assim: eu me orgulho da minha humildade. Você já viu isso? Infelizmente, tem pessoas que obedecem por orgulho. Tem pessoas que abrem mão de muitas coisas e dizem: é para o Senhor, mas na verdade existe uma intenção interior de se promover, de se sentir melhor, de se autossatisfazer com aquilo que está fazendo. Então, na verdade, nem sempre a obediência é humildade. Deveria ser, mas nem sempre é. E é isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu preciso me sujeitar a Deus, então, em humildade, para quê? Para que eu possa resistir ao diabo e ele fugir de mim. Não é simplesmente uma reza, não é simplesmente uma palavra mágica que eu vou recitar e o inimigo vai embora, não. Existem condições, existem armas, existem situações que precisam ser definidas antes de eu entrar nessa batalha. Versículo 10, dentro desse contexto da batalha espiritual, ele diz o quê? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A exaltação vem de Deus e não de nós mesmos. A humildade tem que ser algo natural na nossa vida. A humildade tem que ser algo que está constante. Submissão e humildade é uma parte necessária, é um pré-requisito para eu poder resistir ao diabo e para eu poder vencer essa batalha. Resistir ao diabo depende diretamente de uma atividade paralela. Qual atividade paralela? Humildade, se humilhar, se submeter, se sujeitar à vontade de Deus. Nós não estamos falando aqui de humilhação a pessoas, nós estamos falando de nos humilharmos diante de Deus. O texto diz claro isso, que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Por quê? Porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na verdade, nós não podemos pensar que até mesmo a vitória na batalha nos dá condições de nos orgulharmos. Nós não conseguimos resistir ao diabo com a nossa própria força. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Entenda isso. Se você tem vencido, se você tem visto Deus agir na sua vida, se você tem visto essa batalha ser vitoriosa, Deus te dá a vitória nessa batalha espiritual dia a dia, entenda uma coisa: não é você que está vencendo, é o Senhor que está vencendo na sua vida, é o Senhor que está te dando essa vitória, é o Senhor que está guerreando as suas guerras, é o Senhor que está te dando a estratégia, o Senhor que está agindo na sua mente, no seu coração. Nós, como seres humanos, como homens falhos que nós somos, nós nunca teríamos condições de entrar nessa batalha. Nós não podemos menosprezar
aquilo que o inimigo pode fazer, as estratégias do inimigo. A palavra de Deus diz isso. Ele é um adversário altamente preparado para essa batalha. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse Deus agindo e guerreando essa guerra por nós? O Salmo 144, versículo 4, ele diz que a nossa vida é como um sopro. Nós somos como uma neblina que vem e de repente acaba. Em Tiago mesmo, onde nós lemos o capítulo 4, dos versículos 14 ao 17, você vai ver ele falando justamente desse contexto, que a nossa vida é uma neblina. Olha lá o versículo 14: vocês não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, vos orgulham das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus é clara. A batalha é ganha sim pelo Senhor nas nossas vidas, não por nós, porque nós não sabemos nem se vamos estar aqui amanhã. Nós estamos falando das nossas programações, dos nossos planejamentos, mas como o texto diz para nós, versículo 17, nós devemos dizer: se o Senhor quiser. Essa expressão tão popular no Brasil, né, principalmente entre os crentes: se Deus quiser, eu vou lá, viu? Não é simplesmente uma expressão popular, não, é algo bíblico que deve vir do fundo do seu coração. Se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar. Se Ele não quiser, eu não vou, porque Ele é soberano, porque Ele é o dono da minha vida, porque Ele é quem me sustenta, porque Ele é quem me mantém de pé, Ele é quem vai me despertar amanhã. Se Ele determinar que a minha existência se encerre nessa noite, eu vou estar feliz ao lado dEle. Agora entenda uma coisa: é se Deus quiser que nós faremos qualquer coisa. Então tudo que nós planejamos, tudo que nós nos propomos a fazer, é se Deus quiser. Não existe outra maneira. Antes de lutar contra o diabo, antes de entrar nessa batalha, antes de ver Deus te usando com graça, com autoridade, meu irmão, entenda uma coisa: você precisa passar pelo caminho da humildade e tirar o orgulho do seu coração. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos soberbos. Aqui ele está falando dos orgulhosos. Você já imaginou isso? Você já imaginou você dizer assim: eu vou, e Deus diz: não, você não vai? Quem vai ganhar essa batalha? Tem alguma dúvida? Você imaginou Deus se opor a você? A palavra de Deus diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Entenda uma coisa, meu irmão: é Ele quem define todas as coisas, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem vai nos fazer ir para esse encontro e voltar cheios da bênção de Deus, mas é se Ele quiser. Nós não temos valor algum em nós, precisamos tirar o orgulho de nós, senão nós vamos receber a resistência de Deus. E esse versículo, quando fala que Deus resiste aos soberbos, que Deus resiste aos orgulhosos, esse termo resiste aqui, se você for ver no original, ele quer dizer se pôr na frente, impedir a passagem. Você imagina você na sua vida, no seu dia a dia, o próprio Deus te impedindo, o próprio Deus te resistindo.
Não pense que isso é simples, não, que não é. Precisamos entender o que é o orgulho para nós tirarmos isso do nosso coração. Se você for olhar lá no dicionário, o que é o orgulho? Tem pessoas que não entendem bem, confundem um pouco com vaidade, com outros sentimentos, mas vamos entender claramente, lá no dicionário é bem claro: sentimento de prazer, grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, dificuldade de ceder e admitir seus erros e defeitos. Deu para entender, irmãos? Acho que ficou bem claro, né? Será que a gente tem se enquadrado em algumas coisas dessa aqui? Vamos ler de novo: sentimento de prazer, grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, dificuldade de ceder e admitir seus erros e defeitos. Quantas vezes nós passamos por situações dessas? Tem pessoas que pensam ser humildes, mas na verdade não são. Na verdade, o orgulho é o que os move. Quer ver uma coisa, um sintoma claro de alguém que está sendo movido pelo orgulho? Aquele camarada que faz questão de dizer para você: eu sou um cara humilde. Se ele precisa dizer, entenda uma coisa: a natureza dele é orgulhosa. E ele se orgulha até da sua simplicidade, não humildade. Aí você pensa: mas o orgulhoso é só quem tem muito dinheiro? Não. Às vezes a pessoa não tem nada, mas o orgulho dela é maior do que quem tem tudo. E às vezes a pessoa tem tudo e é uma pessoa humilde. Então uma coisa não quer dizer outra, não podemos relacionar uma coisa com a outra. Quando a gente fala de orgulho, a gente está falando de um sentimento interior. Eu posso estar socialmente, financeiramente lá embaixo, e o coração está cheio de orgulho. Orgulho ao ponto até de não aceitar ajuda. Orgulho ao ponto de valorizar estar lá embaixo, estar passando a situação terrível que está passando, e acha que isso é mérito para ele próprio. Infelizmente, irmãos, esse pecado do orgulho, ele existe na natureza humana. Por quê? Porque na verdade ele é a própria essência de Satanás. Qual foi o pecado de Satanás quando ele foi expulso dos céus, irmãos? Orgulho. Ele quis ser maior que Deus. Ele olhou para si, olhou para a sua beleza. Ezequiel traz 27, se não me engano, traz uma descrição de como ele era. Um querubim ungido, lindo, um anjo de luz. Deus fez para ele um jardim mineral. Ele passeava no meio das pedras preciosas. Ele tinha fogo em si próprio, luz em si próprio. E ele se achou tão lindo, tão bonito, tão poderoso, que ele quis ser maior que Deus. Deixou o orgulho entrar no seu coração. E essa natureza satânica é exatamente a mesma essência, a mesma natureza que tenta nos corromper a cada dia. O orgulho é a motivação de Satanás. Por isso ele trabalha tanto nessa área. Por quê? Porque ele é especialista. Nós vamos ver daqui a pouco, quando ele trabalhou lá no Jardim do Éden para derrubar o homem, ele trabalhou com orgulho. O pecado de Eva e o pecado de Adão lá foram o quê? Orgulho. Entraram pelo orgulho, não foi simplesmente comer a fruta, não. Comer a fruta foi um resultado do orgulho que já estava no coração deles.
despertado por Satanás, pela serpente. Entenda uma coisa: se você deixa o orgulho permanecer no seu coração, você já tem uma porta aberta para a atuação do inimigo. Nós temos ensinado isso aqui durante anos, que a palavra de Deus é clara quando diz: não deis lugar ao diabo, não pequeis, não deis lugar ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 4, não pequeis, não deis lugar ao diabo. Ou seja, quando eu peco, eu dou lugar ao diabo, eu dou direito legal para ele agir na nossa vida, na minha vida. O pecado abre uma brecha, abre uma porta para que ele entre. Nós aprendemos semana passada que ele ruge ao derredor, procurando a quem possa tragar. Agora, quando que ele rompe essa barreira e sai do derredor e te atinge? Quando você abre a porta. E quando que você abre a porta? Quando você peca. Ah, pastor, mas eu não fiz nada de errado, eu não comi o fruto proibido, eu não tomei posse daquilo que não era meu. Sim, mas às vezes o pecado está aqui dentro, no orgulho, e daqui a pouco ele vai saltar para fora em atitudes, como aconteceu com Adão e Eva. Se você gosta de manter o seu orgulho, entenda uma coisa: você sempre será um alvo fácil para o inimigo, para os ataques do inimigo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 5, vamos ver lá, qual foi a proposta de Satanás para Eva naquele momento. Versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, preste atenção. Qual foi a proposta de Satanás? Não. Você será como Deus. Se você comer, você será como Deus. O que é isso, irmãos? Um orgulho espiritual. Um orgulho de ser grande espiritualmente. Mas o que ele falou? E você vai conhecer o bem e o mal. Você vai conhecer tanto do bem quanto do mal. Você ainda não conhece o mal. Você precisa conhecer o mal. O que ele despertou na mulher? Nesse momento ali, o orgulho de ser conhecedora. É um orgulho intelectual, de conhecimento. Depois o versículo 6 diz que ela viu que a árvore era boa, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, e por isso ela comeu. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes é exatamente isso que o inimigo continua fazendo. É exatamente isso que ele continua propondo para você. Você precisa se orgulhar das suas conquistas espirituais. Hoje você tem um título, hoje você tem um dom, hoje você trabalha na igreja. Hoje você é quase um Deus. E se eu deixar esse orgulho entrar no meu coração, meu irmão, é por aí que o inimigo vai me atacar.
E o orgulho intelectual? Da mesma forma. Lembra como você não sabia nada, hoje você já sabe tantas coisas? Hoje você já se desenvolveu intelectualmente. Antes você era um menino, você não sabia quase nada. Hoje você é esperto, hoje você domina. O orgulho intelectual. Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 15 e 16. Abra sua Bíblia lá, leia comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 15 e 16. É importante você grifar isso aí na sua Bíblia, deixar isso marcadinho aí para você nunca esquecer. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 e 16. Fiel é a palavra e digna da aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Eu sou o mais pecador de todos. Eu sou o mais terrível pecador. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus me escolheu para ser exemplo, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário, porque eu sou pior. É porque eu sou o principal dos pecadores. E hoje eu tenho a graça, Paulo está dizendo em outras palavras nesse texto aqui, hoje eu tenho a graça de ser usado como exemplo de como um homem tão pecador pode ser transformado. Sabe o que eu acho bonito nessa história, nessa posição de Paulo aqui, nessa palavra dele? Ele está falando para Timóteo, um discípulo dele, um jovem pastor que ele discipulava, que ele caminhava junto. Ele, em vez de deixar o orgulho e dizer, seja como eu, um homem com conhecimento profundo da palavra, seja como eu, um homem que já foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas tremendas, ele fala, seja como eu, reconheça que você é o pior pecador, reconheça que você não merece nada. Sabe por que isso é importante, irmãos? Tem gente que pensa que porque está aqui, porque conheceu Jesus, é melhor do que os que estão lá fora. E biblicamente não somos não, irmãos. Não somos não. Somos alvos da graça. Graça é o que? Favor que nós não merecemos. Se estamos aqui não é porque somos melhores não, irmãos. Entenda isso. Se estamos aqui é porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos deu o favor que nós não merecíamos, a graça dele. E se hoje estamos aqui é para que o mundo lá fora veja esse camarada tão terrível, conheceu Jesus, então eu também posso conhecer. É para isso que o Senhor nos coloca aqui, é para isso que o Senhor vai nos levar nesse encontro, para as pessoas olharem para nós e reconhecerem que Deus pode mudar a vida deles também, não porque nós temos algum valor, mas porque nós somos piores do que eles, na nossa essência, na nossa natureza. Se não fosse Deus na nossa vida, nós estaríamos em situações muito piores. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe o que Deus fez na sua vida até hoje? E nada disso nos dá o direito de nos orgulharmos, seja espiritualmente ou intelectualmente, porque quem fez foi o Senhor, não porque nós merecíamos, mas pela graça dele. Lucas 18 conta uma parábola muito interessante.
Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Você pode marcar aí. Vou só relembrar os irmãos aqui. Lembra a história? Jesus fala que um fariseu vai para o templo orar. Quem era o fariseu? Era o líder religioso daquela época. Mal comparando, vamos dizer aqui, um pastor foi para o templo orar. Um líder religioso daquela época. E junto com ele, foi também, veja aí, Lucas 18, a partir do versículo 9. Dois homens, versículo 10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Sabe quem era o publicano? O publicano era o funcionário público, cobrador de impostos. Era aquele representante do governo romano. Israel estava debaixo do domínio de Roma, e Roma instituía publicanos para cobrar os impostos. Era aquele camarada que entrava nas casas e pegava tudo que os pobres tinham para entregar para Roma. Então os publicanos eram homens extremamente corruptos, eram homens extremamente mal vistos na sociedade, que realmente faziam coisas terríveis, enquanto o fariseu era o certinho. Ele tinha uma roupa especial, ele tinha uma postura especial, ele tinha uma prática especial, ele até orava em voz mais alta que os outros. A oração dele era mais bonita. Dava a hora da oração onde ele estivesse, podia ser no meio da praça, ele parava, levantava as mãos e começava a orar, para todos verem que ele estava orando. E olha o que ele diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Preste atenção, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Não somos melhores do que ninguém, irmãos. Não somos melhores do que ninguém. E eu quero te perguntar nessa noite, como tem sido a sua postura? Como tem sido a sua atitude lá fora, diante daqueles que estão perdidos no pecado, que ainda não conheceram, ainda não tiveram a graça de conhecer Jesus como você teve? Como tem sido a sua postura, a sua atitude diante da sua família, daqueles que ainda não conheceram Jesus? Como tem sido a sua postura diante de Deus, quando você vai orar? Será que o seu coração está cheio de orgulho espiritual como o desse fariseu? Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu louvo, eu vou até no encontro. Não é isso, irmãos. Não é isso que nos leva ao Senhor. O que nos leva ao Senhor, diz o texto aqui que nós acabamos de ler, é o coração quebrantado. O texto diz, Jesus fez questão de dizer: esse desceu justificado, porque o que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado.
Vamos lá para Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, tem algumas verdades muito interessantes. Gálatas, capítulo 6, o versículo 14. Diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão, entenda uma coisa: a nossa glória está na cruz. E cruz é o que, irmãos? Tem gente que pensa que cruz é amuleto. Coloca no carro, coloca na casa, coloca, no peito, coloca como um amuleto. Não tem nada contra, você pode usar a cruz, é um sinal do cristianismo, não tem problema. Mas entenda uma coisa: cruz não é amuleto, não é a cruz que vai mudar a sua vida. Você pode ter cruz em tudo, e se não tiver Jesus, não vai mudar. Cruz para nós não é amuleto, cruz para nós é sinal de morte. Cruz para nós é o lugar onde nós crucificamos o nosso erro, onde o pecado, o mundo foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo. É o que Paulo está dizendo aqui. A nossa glória está na cruz. A nossa glória é reconhecer que precisamos morrer. Morrer não fisicamente, mas morrer para o pecado. Morrer para a nossa vontade própria, para fazer a vontade de Deus, para viver para o Senhor. Lá está a nossa glória, lá está o nosso orgulho. Se eu tiver que me gloriar, me orgulhar de alguma coisa, que seja da cruz de Cristo, que mudou a minha vida, não de mim, porque eu não tenho valor algum, não do que eu fiz, não do que eu aprendi, não do que eu sou, não do que eu conquistei, porque tudo isso, se tenho, foi Deus que me deu. Longe de mim esteja gloriar em qualquer outra coisa que não seja a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 9, é muito interessante esse capítulo, depois vocês podem ler ele todo. Paulo começa a defender a posição dele como apóstolo, defender a posição dele como homem de Deus. No versículo 1 lá de 1 Coríntios 9, você vê ele falando assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ele falando para a igreja de Corinto, dizendo: vocês não são resultado do meu trabalho, eu não sou um homem livre, eu não vi Jesus lá no caminho de Damasco, eu não sou um apóstolo. E ele continua, se você vai lendo nos versículos seguintes, ele continua falando da sua posição, da sua postura, dos seus direitos que ele tem como homem de Deus. Aí chega lá no versículo 12, a parte B do versículo, ele diz assim: mas nós nunca usamos esse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Ele está dizendo: eu tenho direitos como homem de Deus. Sabe aquela coisa assim, reivindicar? Ele poderia reivindicar, mas ele falou: eu prefiro não usar esses direitos. Para quê? Para não impedir o agir de Deus. Sabe a história do filho pródigo? Eu tenho direito à herança. Pai, eu tenho direito à herança, me dá a minha herança. Deus dá. Aí onde que ele foi parar? Lá no meio dos porcos, foi? Porque ele quis usar os seus direitos. Orgulho do que ele conquistou.
todo que Ele é. Agora Paulo deixa claro: não quero. Não é isso que move a minha vida. Aí vai lá no final, mais adiante no capítulo, versículo 19, ele diz assim: embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Você entende o que é isso? Ele falou: eu sou um homem livre, mas eu me faço escravo de vocês, eu vivo para vocês, para poder ganhar o maior número de pessoas para o Senhor. Isso é abrir mão dos seus direitos, é abrir mão da sua vida, é abrir mão daquilo que ele teria como coisa natural dele, como servo de Deus, para dizer: eu prefiro viver para Deus e ganhar as pessoas para o Senhor. Isso é abrir mão do orgulho. Porque ele foi um homem vitorioso na batalha espiritual, porque ele teve visões gloriosas de Deus. Por que Deus o arrebatou até o terceiro céu e ele chega a dizer: eu vi coisas inefáveis que não podem ser contadas? Porque não tinha orgulho no seu coração, porque o seu coração era humilde diante de Deus. Apesar de ser livre, se fez escravo, não usou o conhecimento intelectual. Tem um outro texto que ele fala, eu não trouxe aqui, mas o Espírito Santo me traz à memória agora. Ele fala assim: eu estive entre vós apenas usando o poder do Espírito Santo, eu não usei de palavras persuasivas. Irmãos, Paulo era um homem extremamente eloquente, ele estava acostumado a falar para grandes autoridades. Com certeza, se ele quisesse convencer alguém, ele conhecia as técnicas, ele sabia defender a ideia dele e convencer as pessoas, mas ele faz questão de dizer: eu não usei técnicas de persuasão, eu falei pelo Espírito Santo. Ele não usa o seu conhecimento intelectual. Ele tinha, como cidadão romano, ele tinha direitos a muitas coisas, mas ele só foi usar esse título de cidadão romano, sabe quando? Quando ele foi preso, e ele ia ser morto, lá na Judéia mesmo, e ele fala: não, eu quero ir para Roma, ser julgado por César, eu sou um cidadão romano, eu tenho o direito de ser levado até Roma e ser julgado lá em Roma, pelo próprio César, pelo próprio imperador. Sabe qual era o interesse dele, irmãos? Ele sabia que ele ia morrer lá também, mas o interesse dele não era adiar a morte dele, não. O interesse dele era ganhar vidas lá em Roma. Hoje a gente tem uma carta aos romanos aqui, por quê? Porque uma igreja foi fundada em Roma. Quem fundou essa igreja? Provavelmente Paulo. Se não foi ele o fundador, foi um grande ajudador dessa igreja enquanto esteve preso durante anos em Roma. Então a gente precisa entender, irmãos, que na verdade a humildade é que nos leva à vitória, e não o orgulho. O orgulho intelectual e espiritual continua sendo as estratégias que o inimigo usa até o dia de hoje. Continua sendo inimigos de nós, interiores nossos, que tentam se levantar. Quando nós entendemos isso e resistimos isso e não deixamos esse orgulho entrar no nosso coração, nos humilhamos diante do Senhor, nos submetemos ao Senhor, aí sim nós fechamos a porta para o inimigo, que o inimigo usaria para nos atingir. E aí sim a batalha espiritual começa sendo vitoriosa, com você sendo vitorioso nela. Aí sim as coisas vão caminhar de acordo com a palavra de Deus, porque nós fechamos a porta do orgulho. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração de confissão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado no seu coração a respeito de situações de orgulho que ainda existem,
mas é momento de nos humilharmos diante do Senhor. É momento de nós reconhecermos o quanto nós já nos exaltamos, o quanto nós já nos orgulhamos, e assim muitas vezes impedimos o agir de Deus na nossa vida. É momento de nós baixarmos a nossa cabeça como esse publicano que não conseguia nem levantar os seus olhos e dizer: Senhor, me perdoa pelo orgulho que muitas vezes eu cultivei no meu coração. A palavra de Deus fala que nós viemos do pó e voltaremos para o pó. O Espírito voltará para Deus que o deu. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Ele é tudo em nós. Se não for Ele em nossa vida, quando voltarmos para o pó, tudo será esquecido, tudo será perdido. Mas se Deus agir em nós, nós deixaremos um legado, nós deixaremos uma história que será continuada pelos demais servos do Senhor, que entenderão o segredo da humildade. Se coloque de pé nesse momento. É momento de você se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que Ele a seu tempo se exaltará, te exaltará. A seu tempo. Entenda uma coisa: o tempo da exaltação é Deus que determina. Eu não sei se você vai se humilhar hoje e amanhã vai ser exaltado, não se engane. Talvez você precise se humilhar hoje, se humilhar amanhã, se humilhar depois, até chegar o tempo da exaltação de Deus na sua vida. E quando você for exaltado pelo Senhor, a humildade tem que ser algo natural da sua vida. Algo natural. Você já tem que estar exercitado na humildade para poder receber a exaltação de Deus. E eu quero te convidar nesse momento a começar esse processo de exercício da humildade. Fechando os seus olhos agora, abaixando a sua cabeça e fazendo a sua oração de confissão ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor por quantas vezes o orgulho ter entrado no seu coração, por quantas vezes você se achou melhor do que outros, e por essa porta do orgulho o inimigo já fez tantas coisas ruins na sua vida. Por essa porta do orgulho você perdeu tantas coisas. Por essa porta do orgulho você deixou que a sua vida fosse atingida, e até hoje você não entendia o que estava acontecendo. Mas o Senhor nessa noite te traz essa palavra para te exercitar na humildade. Feche os seus olhos, fale com Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelo orgulho. E se humilhe debaixo da potente mão do Senhor nesse momento. Eu não posso fazer essa oração por você. Só você. Só você sabe.
sei que o Espírito Santo falou. Então coloque diante de Deus o seu coração agora e mude a sua atitude. Mude a sua atitude. Mude as suas decisões no que for preciso mudar. Mas se coloque agora em posição de humildade diante do Senhor. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está recebendo a sua vida em sujeição, em submissão, em humildade diante dele nesse momento. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu quero colocar diante de ti a tua igreja, cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite e que estão inseridos dentro dessa batalha espiritual e que nesta noite entenderam, Senhor, a voz do teu Espírito falando aos seus corações, estão dispostos a se revestirem de humildade, a abrirem mão do orgulho, estão dispostos a reconhecerem que não são nada, que tu és tudo. E em submissão diante de ti, Senhor, em obediência à tua palavra, eles se sujeitam, Senhor, a ti, para serem vitoriosos nessa batalha. Senhor, que a cada dia, Senhor, eles sejam exercitados na humildade, que a cada dia, Senhor, eles sejam preparados para que ao seu tempo eles sejam exaltados. Usa os teus filhos, Pai, com graça, nessa obra, nessa batalha. Capacita-os, Senhor, para essa guerra. Reveste, Senhor, a vida deles com o poder que vem através da humildade. Que a cada dia, Senhor, eles sejam, Senhor, preparados por ti para o tempo da exaltação. Continua falando aos seus corações, Senhor. Continua falando nas suas vidas. Que eles conheçam a cada dia os teus propósitos. Que as suas atitudes a partir de hoje sejam diferentes. Não mais fundamentadas no orgulho, mas na humildade, no reconhecimento do que são e do que necessitam. Que as suas decisões sejam, Senhor, pautadas pela humildade em todo o tempo das suas vidas. Continua, Senhor, a boa obra que o Senhor começou nessas vidas. Que eles conheçam, Senhor, o poder da humildade, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Vamos passar a ministração da ceia do Senhor.